Olá, pessoal! Gente, hoje nós vamos fazer a correção da atividade que eu deixei para vocês, tá? Que é uma atividade que está no livro. Então, assim, no decorrer da correção, eu vou tentando adicionar conteúdos a mais, informações a mais, que de uma forma geral possa expandir, possa aumentar o nosso conhecimento a respeito da civilização grega, da civilização antiga grega, tá bom? Então, vamos começar aqui com a primeira questão que traz para vocês justificarem, lembrando que eu dei uma olhada nas respostas de alguns, então muitos sem ter nada o que acrescentar, então vocês vão fazer a correção. Se houver necessidade, vocês vão acrescentando algo, modificando, enfim, ou deixando da forma que está. Primeira questão traz para vocês justificarem a seguinte afirmação: a religião dos antigos gregos era uma religião cívica. Pois é, a religião grega era uma religião cívica. E o que quer dizer religião cívica? Era um ato urbano, na verdade. Era um ato vivido na cidade, do cidadão. Então, assim, a religião para os gregos era algo muito sério, muito atrelado à vida do cidadão grego, e era um ato realmente urbano. Todas as cidades cultuavam um deus e todas as cidades, estados da Grécia homenageavam esses deuses cultuados, tá? Então, é sim uma religião cívica. A segunda questão enfatiza a criação do teatro e a criação dos Jogos Olímpicos pelos gregos, tá? E pede para você descrever a importância, as características dos Jogos Olímpicos. Para começar, é importante que você entenda e não esqueça de que tudo, na verdade, no cotidiano dos gregos estava relacionado, de certa forma, à religiosidade. E não era diferente com os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eles eram realizados, na verdade, como uma homenagem a Zeus, que era o deus soberano dos gregos. Então, assim, não era qualquer acontecimento, era o acontecimento. Eles esperavam por aquele momento, então as guerras eram cessadas porque eles entendiam que tudo ficava pequeno em relação ao momento dos Jogos Olímpicos. Então as guerras eram cessadas, os inimigos, na verdade, estavam ali para disputa e eles podiam viajar de um lugar para outro, principalmente para a cidade de Olímpia, onde aconteciam os jogos, em segurança, porque tudo, na verdade, convergia para esse acontecimento grandioso que eram os Jogos Olímpicos. Na letra B da segunda questão, pede para você traçar características do teatro grego. O teatro grego, como eu falei antes para vocês, tudo de certa forma estava atrelado à religião. O teatro na Grécia, ele surge também como uma homenagem a um deus, que é o deus Dionísio, considerado o deus do vinho, deus da fecundidade, e que se tornou também o deus do teatro, por conta dessa tradição. E na Grécia, os gregos vão criar os dois gêneros textuais mais famosos, que é a tragédia e a comédia. Além disso, o teatro vai fazer parte da vida educacional dos gregos. A educação vai priorizar a questão do teatro, as manifestações artísticas em torno do teatro. Toda essa preparação passa aí pela educação na Grécia. A terceira questão é uma questão objetiva, uma questão de vestibular que vai trazer um trecho que é: na cidade grega antiga, ser cidadão não significava apenas fazer parte de uma entidade nacional, mas também participar numa vida comum. Tomando por base a afirmativa acima, pode-se compreender corretamente que a vida na polis para o cidadão significava, aí as opções, lembrando do que é primordial no estudo dos gregos, que é essa relação muito próxima com a religiosidade. Letra A, romper com a religião e os mitos? Jamais. Letra B, realizar o ideal grego de unificação política, militar, geográfica, econômica, religiosa e cultural de todas as cidades-estados e assumir e assim suprir as tiranias e as oligarquias? Não, porque na verdade os gregos, como vocês já sabem, eles se dividiam em cidades-estados. E essa divisão, ela era uma divisão muito clara, embora formada por um mesmo povo, mas essa divisão era uma divisão muito clara. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, em Atenas se podia viver a democracia, em Esparta se vivia a oligarquia. Em outras cidades se vivia a tirania. Então, na Grécia não existia muito essa questão de unidade, essa preocupação de unidade política.
e a continuação. A letra C fala sobre exercer obrigatoriamente uma magistratura ao longo da vida, se interessar e valorizar o aprendizado, sobretudo da política, mas isso não era uma vivência de todos os gregos, tá bom? Então é importante que vocês entendam que nós estamos falando da Grécia de uma forma geral. Então, em Atenas se observava isso, esse apreço e essa valorização pelo conhecimento, sobretudo pelo conhecimento político. Tanto que a democracia ela surge em Atenas, mas não era uma realidade de forma geral. A letra B também é descartada, então é a letra E, porque a letra E traz aí um conjunto de afirmações que podem se adequar aos gregos antigos. Integrar uma comunidade que visava o seu bem comum por meio de decisões políticas, da adoção de uma defesa militar e das práticas religiosas que buscavam benefícios e proteção dos deuses da cidade. Então é a letra E, por eliminação fica fácil constatar. A questão 4 traz um fragmento a respeito do escritor Tucídides, que ele fala sobre a Guerra do Peloponeso, tá bom? Então, assim, eu compilei um pouquinho o fragmento, que era um pouco extenso, e deixei aí as partes mais importantes. No que tange aos fatos ocorridos durante a guerra, não me limite a narrá-los, acreditando logo na primeira informação ouvida, nem na minha opinião. Essas pesquisas eram penosas, pois as testemunhas de um acontecimento não diziam as mesmas coisas sobre os mesmos fatos, mas cada uma, por sua vez, os relatava ao capricho da sua lembrança. Então, é um trechinho que narra de uma forma específica a Guerra do Peloponeso. E aí nós vamos falar sobre isso, principalmente uma questão que nos faz refletir sobre a forma como isso é abordado pelo autor. Sobre o texto, letra A. Identifique o assunto do texto tratado pelo autor, a Guerra do Peloponeso, e o método como ele aborda a guerra. B. No trecho, Tucídides propõe um método, um meio, para atingir um objetivo. Em que consiste esse método? Vamos lá, retornar ao texto. Na verdade, o método de Tucídides, ele se revela com bastante cuidado ao narrar a Guerra do Peloponeso, para que até mesmo não ficasse evidente a sua opinião. Então, ele queria, na verdade, uma aproximação com a imparcialidade. Então, percebam que existia essa preocupação, que inclusive é uma preocupação jornalística, de se abordar determinados assuntos de uma forma geral, dentro do jornalismo, com imparcialidade, não com parcialidade. E era essa preocupação do autor, de abordar a Guerra do Peloponeso, de tentar contar a Guerra do Peloponeso, embora a partir de testemunhos, mas que se distanciasse da opinião, da emoção. Então, esse era o meio adotado, este foi o meio adotado por Tucídides. A letra C. Qual o significado da palavra opinião no texto? No texto, opinião traz o significado de impressão. A impressão que o autor teve e que testemunhas tiveram do ocorrido, tá? E a letra D, porque Tucídides optou por descartar o maravilhoso na sua narrativa. Porque o maravilhoso ele estava muito associado à questão do fictício, daquilo que era sobrenatural. E como eu falei, o Tucídides queria, na verdade, uma aproximação mais pura com a realidade. E um distanciamento da sua impressão, da sua opinião, da sua sensação, do que ele sentia. Então, assim, ele tentou narrar e ser fiel aos fatos da melhor forma como lhe foi apresentado o fato da Guerra do Peloponeso, tá? A questão 5, um trecho aí do grande filósofo Aristóteles. Na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores, atentem para este fragmento. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades
políticas. Percebam que no trecho de Aristóteles, a vida política ela é alçada mais à elite da Grécia, tá? O trecho retirado da obra política de Aristóteles permite compreender que a cidadania, então coloquei letra A, letra B, letra C, a alternativa correta é a letra B. Vamos analisar as demais. Letra A. Possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Não é isso, até porque Aristóteles não fala além do seu tempo, fala sobre o seu tempo. E não possui essa dimensão histórica, não foi o que Aristóteles quis no seu trecho. A letra C. Estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. Não, de forma nenhuma. Primeiro porque a mulher não participava da vida política, estrangeiros não participavam da vida política na Grécia e, no caso, de acordo com o texto, só a elite da Grécia, tá? Então é a letra B. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. E a única questão que nós temos sobre helenismo. O rei Filipe II, rei da Macedônia, conquistou a Grécia. Seu filho Alexandre, o Grande, consolidou as conquistas do pai e expandiu o império em direção à Ásia, chegando até a Índia. Na perspectiva histórica, a obra de Alexandre e de seus sucessores imediatos foi importante porque: letra A. Substituiu a visão mística do mundo presente nos povos orientais pelo reconhecimento intelectual proveniente da razão e do raciocínio lógico. Não. Porque não houve essa substituição, por dois motivos. Embora Alexandre fosse de fato intelectual, tivesse tido a educação grega e valorizasse muito esse conhecimento, Alexandre, ao mesmo tempo, tinha muita empatia ou tolerância pela cultura do outro. A gente sabe disso. Então, a intenção não era substituir, era propagar, sim, a cultura grega, mas não exatamente substituir, e não ocorreu essa substituição, tá? B. Favoreceu a difusão do modelo político das cidades-estados gregas pelas regiões conquistadas no Oriente, estimulando um governo fundamentado na liberdade e na democracia. Não, até porque não era o caso de uma democracia. Apesar da tolerância religiosa, dessa liberdade que ele empregava, esses povos... ele era o imperador, então esses povos pagavam impostos ao imperador. Existia sim uma liberdade de convivência, uma liberdade social, liberdade religiosa, mas não era o caso de se falar de fato de uma democracia, tá? Sem dúvida nenhuma, a letra C possibilitou o intercâmbio de culturas, difundindo as tradições gregas nas terras do Oriente, enquanto as mesopotâmicas, egípcias, hebraicas e persas expandiram-se para o Ocidente. É a letra C. Então, assim, é importante que vocês lembrem, na verdade, que vocês não esqueçam que Alexandre, além do helenismo, além das grandes conquistas territoriais, além de ficar conhecido na história como o grande imperador, mas sobretudo que vocês não esqueçam que se hoje nós temos um grande conhecimento a respeito da cultura grega, se hoje nós possuímos esse legado da civilização grega, como a democracia, como a filosofia, como a educação de uma forma geral, como esse conceito de política, os Jogos Olímpicos, medicina, entre outros, a gente tem esse legado graças à expansão da cultura grega que foi proporcionada por Alexandre o Grande, tá? Eu espero que não tenha ficado dúvida, que eu tenha conseguido acrescentar informações a mais, aproveitando-se da atividade, de algumas questões que surgem na atividade. Qualquer dúvida eu estou à disposição.